Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta quarta-feira no ar na Band TV, Canal 10, falando, é claro, de Campeonato Gaúcho, de Seleção Brasileira, de reforços da dupla Grenal e aguardando a sua participação, sempre muito bem-vinda aqui conosco no Twitter, @DonosDaBolaRS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, @DonosDaBolaRS. O jogo contra o Passo Fundo pode encaminhar para o Grêmio a primeira posição na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. E em caso de vitória, hoje à noite, o time do técnico Roger Machado já irá garantir que o segundo jogo de um possível Grenal nas semifinais aconteça na Arena. Luan e Giuliano trabalham cada vez mais forte. Devem voltar em breve. Os dois jogadores passaram os últimos dias no departamento médico e estão fora do jogo contra o Passo Fundo. Se dependesse do Luan, já pedia para viajar junto, né? Todo jogador gosta de estar jogando. O Luan é um acréscimo muito grande pra gente. Acho que já a partir do final de semana deve estar à disposição. Já a ausência de Giuliano não está sendo tão comentada. É que a dupla de armadores formada por Lincoln e Douglas deu certo. Outro desfalque é Marcelo Oliveira, que está suspenso. Mas o Grêmio tem ficado mais tranquilo a cada rodada. São 5 jogos de invencibilidade na competição. E agora o time é líder isolado, com 3 pontos de vantagem sobre o São José, segundo colocado. É importante esse momento. A gente conseguiu, como eu falei, chegar na primeira colocação com muito trabalho, né? A gente sempre respeitou todos os adversários. A gente veio crescendo dentro da competição. Tivemos alguns momentos de altos e baixos. Acho que agora é o momento de aproveitar, mas sem perder o foco, né? Pelas atuais posições de Grêmio e Inter na tabela, há uma boa chance de ter Grenal na semifinal do Gauchão. E se o tricolor vencer o Passo Fundo, a partida de volta será na Arena. O Grêmio está em primeiro e o Inter em quarto. Faltando apenas 2 rodadas, é difícil pensar em uma mudança radical desse cenário. Então, um clássico depois das quartas de final é algo provável, diferente de outros anos, quando o Grenal ficava somente para a decisão. Mas não adianta pensar lá na frente se o Grêmio não for bem no próprio jogo, né? Mais um jogo que a gente vai para respeitar o adversário, mas claro, para somar os 3 pontos, para que nos deixe um pouco mais tranquilo na ponta. Esse jogo não é fácil para o Grêmio, além das dificuldades normais do Campeonato Gaúcho, de jogar fora dos seus domínios, né? É um jogo difícil porque o Passo Fundo, embora tenha uma condição de classificação com grandes possibilidades de chegar nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, precisa pontuar. O Passo Fundo vai pegar depois o Brasil de Pelotas fora. Então, este é um jogo que o Passo Fundo tem para pontuar. O Passo Fundo não pode perder para o Grêmio, tem que pelo menos buscar um pontinho. E eu acho que isso torna o jogo ainda mais emocionante e mais difícil para o Grêmio. Eu acho assim, eu comparo, mal comparando, melhor dizendo assim, a dificuldade do jogo com o que o Grêmio, dentro do que o espírito que o Grêmio está demonstrando no campeonato, a sua performance, ao jogo que foi lá em Rio Grande, onde o Grêmio também teve dificuldades, né, contra o São Paulo. Mas eu assim, mesmo com os desfalques apresentados aí pela matéria do Cadu, eu vejo o Grêmio sem estresse, Meneghete. E isso aí, quando tu tá... Isso é uma coisa que o Grêmio está começando a readquirir e vai ser importantíssimo lá para o principal, quando chegar o jogo contra a LDU. O Grêmio me parece que está, de novo, resgatando a sua estima. Está jogando com mais naturalidade. Não foi brilhante contra o Lajadense, nem precisou, né? No segundo tempo até mais treinou do que jogou. Então, eu acho que eu vejo com bons olhos, tá? O jogo de hoje e acho que o Grêmio talvez, embora as dificuldades naturais, como tu disseste, tem condições de chegar lá e ganhar, sem problemas. Não, acho que tem condições de ganhar. Eu só acho que não dá para colocar aqui 3 pontos na bagagem, o Grêmio vai lá e Passo Fundo só para buscar 3 pontos. Acho que não. Acho que este é um jogo que o Grêmio poderá perder ponto. Poderá deixar ponto no meio do caminho nessa partida. Muito bem que não há nenhum jogo em lugar nenhum desse planeta Terra que se ganha na véspera, né? Dependendo de algum jogo do Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique, mas o resto é tudo difícil. Qualquer coisa pode acontecer. Mas eu acho que o Grêmio tem nesse Campeonato Gaúcho uma condição para ganhar o Campeonato Gaúcho, que é o principal rival o Internacional. E, aliás, eu disse desde o começo, das primeiras rodadas, que como eu via o interior um pouco mais forte, e o interior vem ficando forte, né, com todas as dificuldades que se faz futebol no interior do Rio Grande do Sul, é quase um futebol heróico em algumas cidades. Mas já no ano passado a dupla Grenal tomou um susto, vamos dizer outra palavra, né? Tomou um grande susto, né, na fase de quartas de final, tanto o Grêmio quanto o Novo Hamburgo, quanto o Internacional contra o Cruzeiro. Pois bem,
eu lá estava antevendo que um dos grandes não chegaria à final do Campeonato Gaúcho. E isso está cada vez mais, esse cenário está cada vez mais se confirmando. Né? Mas até que ponto tem a participação da dupla Grenal pelo crescimento do futebol do interior? Não, tem os dois lados, fragilidade da dupla Grenal. Não, o futebol do interior ele melhorou. Completamente assim, eu vejo desmobilizado, completamente assim. Eu acho que o Internacional cansou de ganhar o Campeonato Gaúcho. Eu acho que esse discurso de que não, o Hexa é só discurso. O Internacional não conseguiu tirar isso do gabinete do presidente Pífero, do gabinete do Carlos Pellegrini e levar até o vestiário. Desmobilizou. E acho que vou discordar aqui de uma tese do Ribeiro Neto, acho que tem um parafuso assim, que quando ele saiu esse parafuso, ele deu uma desmobilizada no clube, que foi o argentino D'Alessandro. Eu acho que o D'Alessandro mobilizava muito o vestiário dentro do Internacional. Mobilizava jogadores como o Alex, como o Paulão, conseguia isso. Para te ver como eu sou uma pessoa que eu tenho noção, eu não sou tão louco assim. Eu concordo contigo. Eu concordo que a saída do D'Alessandro tenha mudado algo no Internacional. Mas muito mais pelo aspecto do que ele representa para o clube do que propriamente para o time. Mas isso é importante num processo de mobilização, né, Ribeiro? Eu acho que... a gente está cobrando da seleção brasileira e até do próprio Grêmio esse tipo de característica em alguns momentos, de liderança. Olha o que aconteceu com o Tinga no Cruzeiro. O Tinga não precisava jogar para ser importante e ajudar a mobilizar o clube. O Grêmio, ele foi contratado para isso. Mas o Grêmio também não tem grandes lideranças. O Grêmio carece disso. E o Grêmio carece de grandes lideranças. No ano passado a gente disse que isso é uma das lacunas a serem preenchidas pelo Grêmio. E por isso que eu critico o Grêmio não ter essa liderança. Para não acontecer o que aconteceu contra o São Lourenço, que terminou o primeiro tempo, os caras de novo baixaram a cabeça. A história se repetiu, né? Porque na outra Libertadores contra o São Lourenço aconteceu a mesma coisa. O time baixou a cabeça e foi pro vestiário. Eu acho que na primeira fase o Grêmio pode até prescindir. Eu acho que o Grêmio vai se classificar na primeira fase da Libertadores. Eu tenho confiança nisso. Na primeira fase até pode abrir mão disso. Mas depois no mata-mata, e se o Grêmio jogar fora de casa, aí é complicado. Posso fazer uma pergunta para vocês? E aí eu estendo ela ao telespectador. Se o Grêmio for campeão gaúcho, né, e daqui a pouco cair nas oitavas ou até nas quartas da Libertadores da América, tá bom? Não tá bom. Não tá, não. Acho que não. Calma, não tá bom. atenção. Acho que não. Pense no contexto do Grêmio. Tá, eu tô pensando. Para de pensar no contexto do Grêmio. Esse papinho de coitadismo do Grêmio já acabou. Peraí. Vai estar menos pior. Quer ganhar um título. Então tem que ganhar. Tem que ganhar o Gauchão e está reafirmando que quer o Campeonato Gaúcho até para não ficar refém de uma competição que não vai. Eu vou te responder, não vai, tá bom. Não, vai estar um pouquinho, vai estar menos pior. Exatamente. Vai estar menos pior. Porque o título que a torcida do Grêmio quer é um título representativo, tá, claro. Faz tempo que o Grêmio não ganha o Gauchão? Tá, faz tempo. Segunda faz pergunta. Mas não é esse título do Segunda Gauchão que vai, Ribeiro, preencher assim a frase, conquistamos o título. Tá bom. Não é o Gauchão. Segunda pergunta. Qual é o mais fácil de ganhar? É o Gauchão, evidente. É óbvio, né? Mas aí... Então, às vezes, é o que se tem, né, Neguete? Daqui a pouco o Grêmio conseguiu se reestruturar para ganhar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio está... Esse é o Campeonato Gaúcho mais fácil dos últimos anos. Para o Grêmio. Não, pode ser. O Grêmio está 3 passos à frente do Internacional e 5 passos à frente dos demais. Aliás, eu não sei nem se entre o Grêmio e o Internacional não tem alguém que possa obstruir o caminho do Internacional para chegar na... A questão é o confronto direto, né? A questão vai ser o confronto direto. Mas o Grêmio está jogando mais que o Internacional. Você vê como o Grêmio está tão focado num título representativo. Olha o reflexo da eliminação do Grêmio na Primeira Liga e olha que foi para o Internacional. E a eliminação do Inter com o Fluminense na Primeira Liga. Mas acontece olha a forma como ela ocorreu. Isso é óbvio, a repercussão, né, que ela trouxe. O Grêmio tem uma Libertadores que está jogando. O Inter só tem isso. Não vai ser positivo se ganhar só o Campeonato Gaúcho, Roberto. Mas o Grêmio não tem o Campeonato Gaúcho. Aliás, o melhor que pode acontecer para o Grêmio é enfrentar o Inter na fase semifinal. Não deixar o Internacional crescer e chegar na final. Melhor que pode... chega numa final de campeonato, a gente sabe que em qualquer final de campeonato as diferenças diminuem. Em qualquer final. É diferente. As diferenças diminuem. Eu diria qualquer jogo de mata. Mas é que quando chega na final, uma final de Copa do Mundo, por exemplo, uma final de Copa do Mundo mais ainda que um jogo só. Mas quando chega numa final de Copa do Brasil, é mais fácil que o menor consiga, porque daí entra uma mobilização, às vezes, hercúlea, heróica, algo extraordinário. Claro que uma final de Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Internacional sempre vai ter o caráter da rivalidade e da igualdade, dois times que estão acostumados a decidir títulos regionais. Agora,
numa semifinal pro Grêmio é mais fácil. O Inter talvez não tenha nem tempo de se arrumar até lá. Exatamente, porque numa final, tu sabe que aquele jogo vai ser o último ou vai ser o penúltimo, né? Dependendo se é a ida ou a volta, mas tu sabe que ganhando aquele confronto vai terminar ali. E na semifinal não tem esse componente que, por mais que se diga que seja importante, é inconsciente esse componente de saber que é a decisão, de saber que é o jogo derradeiro. Rapaz, sabe que isso não tem. E um Grenal, ou seja, um Grenal numa semifinal seria, se é que é possível num Grenal, seria um pouco mais frio do que numa final. O Meneghetti acabou de lembrar no passado, onde, convenhamos, né? A dupla Grenal escapou ilesa ali, ó, por um detalhezinho, né? O Grêmio, pênaltis, né? O Paulinho, né, que era treinado pelo Roger, errou o pênalti da classificação e da eliminação do Grêmio, né? O Inter pro Cruzeirinho, com todo respeito ao Cruzeirão, né? Pelo amor de Deus, tá? Perdia por 2-0. Sabe? Então, assim, num jogo eliminatório, Meneghetti, com o futebol que nós estamos vendo hoje, nada garante nada. Nada garante nada, você pode ter certeza. Que o Grêmio hoje está jogando melhor que todos os outros, beleza, mas é uma fase de classificação. O detalhe é esse, é que o Grêmio, eu acho que o Grêmio está demonstrando... O Grêmio era favoritaço naquele Grenal, né? Não era tanto assim. Não, era sim. O Grêmio também estava no Eletro O Grenal da Primeira Liga. O Grêmio era favoritaço. Não, o Grêmio também estava no Eletro Grêmio. Tinha mais organização de time. Mas antes do jogo era favorito. Claro, tecnicamente não desempenhava um futebol brilhante, longe disso, mas ele era mais organizado que o time do Inter. E não ganhou. Para mim, o que representa, ou o que demonstra o foco do Grêmio no Campeonato Gaúcho, do jeito que ele está fazendo, e o Grenal foi a prova disso, é exatamente por saber que esse é o título mais fácil. Não, tanto é que o Internacional Ou seja, olha, eu estou na Libertadores também, mas eu tenho isso aqui guardadinho. Que é um outro indício de que o Internacional não conseguiu se mobilizar para o Gauchão, vou dar outro. O Internacional está se mexendo agora para contratar jogadores. O Internacional perdeu o seu principal jogador, o D'Alessandro, na primeira semana de fevereiro. O Internacional já vinha perdendo desde o final do ano passado e esse ano também, jogadores importantes. Flávio Milmar, Lisandro Lopes, Arangues, Juan. Vai me desculpar. Peraí, o Internacional teve um mês inteiro, 2 meses. Do Gauchão da A tua leitura é tua. Sim, é quase uma novidade. Não é, Benedito, vai entender. Palmeiras é Palmeiras, já diria um apresentador do Antigo na Geral. Um participante, um debatedor. Palmeiras é Palmeiras. Frase forte essa, hein? Bom programa. Frase muito Meneghetti, a tua leitura, enfim, para que até é óbvia, mas ela não se encaixa com de quem manda. A direção do Internacional já acha que fez isso ano passado. Tu está reclamando agora, o D'Alessandro saiu agora em faz o quê? Mês, não sei o quê, o Inter não fez nada. Não, para o Internacional, o Inter já fez isso com muita antecedência. Que o Inter contratou o Anderson para o lugar do D'Alessandro. De forma equivocada? Sim. Não tem nada a ver um jogador esse é outro processo. Sim, mas foi isso que o Inter fez. O Internacional, tendo o D'Alessandro, contratou o Anderson para qualificar o seu grupo. Não. O D'Alessandro o Anderson foi contratado para uma eventual saída do D'Alessandro. Então tá. Não. Se foi isso, aí é que está o erro. Aí é que está o erro. Pior ainda. Porque o Internacional não tem o substituto do D'Alessandro, perdeu o D'Alessandro e não achou ainda. Tá? E outra, o Internacional teve o Dátulo. Esse sim. Ali o D'Alessandro estava vendido. Ali estava praticamente vendido para a China. Chegou a fazer um jogo contra o Once Caldas, se não me engano, que seria despedida do D'Alessandro. Ele chorou, inclusive, na hora do hino brasileiro. Ele chegou a chorar, se emocionou. Aí o seguinte, acabou se qualificando o grupo. Embora o Dátulo não tenha dado a resposta que se esperava, por outras questões e tal, mas o Inter ganhou um acréscimo de grupo. O problema é esse, é que o Internacional perdeu qualidade e não teve a reposição. Não teve a reposição. Tu olha o que está acontecendo agora com o goleiro, por exemplo. O Inter achou que esse grupo aí dava para ganhar o Gauchão. Eu acho que achou também isso aí, mas acho também... Não, dá para ganhar, mas espera aí, nosso foco é brasileiro. O Internacional não conseguiu tirar da gaveta do presidente e do vice-futebol essa mobilização, que o discurso foi feito lá, não, queremos o Hexa, é prioridade, vamos jogar pelo Hexa. Os jogadores talvez cheguem agora aí, no começo de abril. Mas eu não... Se é que virão, né? Eu não pensaria assim. Virão. Eu acho que a direção do Inter não achou que ela poderia ganhar um campeonato com esse grupo. Como que não? Não fez nenhum. Qual foi o investimento mas senhores, para aí. O Internacional contratou 3 jogadores. Só um pouquinho. Então foi baseado... 3 jogadores. Fabinho, deixa eu concluir. Bob e o Paulo César Magalhães. Então, e é isso aí. Então foi baseado no futebol que o Grêmio estava apresentando, que até então não era bom.
Foi. Não só Então Não foi. não só pelo Ribeiro grupo do terminou a Inter. temporada Não só pelo grupo festejado. do Inter. O Roger terminou festejado como um técnico Ribeiro, revolucionário. presta atenção no que eu Daniel estou tá dizendo, Ribeiro. O Internacional pode ter estabelecido esse conceito não pelo que ele tinha, mas principalmente pelo que o Grêmio começou a jogar ou deixar de jogar no começo do ano. Não é isso. Ninguém projeta uma contratação. Não, tu perde, Não é para aí, uma só um questão pouquinho. de projeto, Tu perde tá, o Ribeiro? Lisandro De avaliar o que tá Lopes. acontecendo. Tu perde o Lisandro Lopes. Tu perde o D'Alessandro. Eu tinha um conceito com o Juan que eu achava o Juan, mesmo tendo toda a dificuldade para jogar, o melhor zagueiro do Internacional, tecnicamente, o melhor. Tu tá para perder o teu goleiro. Onde é que tu tirou que tu pode ser campeão assim? E Ribeiro, aí o Inter, ao mesmo tempo em que o Inter foi se complicando, aí ao mesmo tempo o Grêmio começou a melhorar, começou a se encaixar de novo no Gauchão, nesse período sem jogos da Libertadores. Aí o Grêmio assumiu a liderança com tranquilidade no Gauchão, está jogando um futebol num nível bom pro nível dos adversários do Campeonato Gaúcho, e ao mesmo tempo o Inter, nessa linha paralela, o Inter está vendo que o Grêmio está melhorando, que o Grêmio poderia ser um dos balizadores para a contratação de reforços, e o Inter segue na mesma e não evolui. O Grêmio também deu uma melhoradinha agora, né? Sim, agora. Agora, contra o Lajadense. Então, agora. Que até pouco tempo contra o São Lourenço, o Marcelo Grêmio Mas essa é a referência, Daniel. Do jogo contra o São Lourenço, que foi assim, o jogo contra o São Lourenço aqui na área, que foi, meu Deus do céu, e agora? Aí teve aquele período até o jogo, de uma rodada até o jogo contra o São Lourenço na Argentina. A partir dali o Grêmio começou a se recuperar um pouquinho no gauchão, começou a ganhar com um pouco mais de tranquilidade. O Grêmio é o mesmo, o Grêmio só contratou o Bolanes, que infelizmente está machucado. Sim, mas ninguém disse o lateral direito mas ninguém disse que o Grêmio é diferente por causa de reforços, Ribeiro. Mas ninguém disse que o Grêmio é diferente por causa de reforços. Ninguém falou em reforços no Grêmio. A gente só estava dizendo, e o Daniel comentou isso aí, que um dos, vamos dizer assim, dos fatores que fez o Inter avaliar o seu elenco no gauchão, além do próprio desempenho e além do nível do Campeonato Gaúcho, foi o fato do Grêmio também estar, à época, mais ou menos. Aí agora que o Grêmio deu uma melhorada, o Inter segue na mesma, já perdeu a primeira liga, começa a contratar reforços. O Alex fica fora do time do Inter por 2 partidas, é isso? Isso, está com uma tendinite no joelho, né, que é uma inflamação, e daí ele está fora, não joga. Já não vinha jogando por opções, né, do treinador, e agora vai ficar de fora dos próximos jogos também, porque vai estar no departamento médico. Não vejo o Alex como praticamente desfalque. está fora da primeira fase do Gauchão. Não vejo o Alex como desfalque. Ele só volta? Nos mata-matas do Gauchão, porque está fora dos próximos 2 jogos, né? São os 2 jogos da primeira fase. Amanhã contra o Brasil de Pelotas ainda tem o Glória no final de semana. Eu acho que numa fase de mata-mata ele poderá ser importante, ainda que hoje seja reserva do time do Argel, e é justificada a sua condição de reserva. Eu acho que o Alex não está jogando há muito tempo, não é que ele não está jogando agora, não está jogando há muito tempo, porque o Alex que a gente viu no primeiro semestre do ano passado, na minha opinião, carregando o time do Internacional rumo ao Pentacampeonato Gaúcho, é muito distante do Alex de hoje. O Alex fez um primeiro semestre exuberante o ano passado, quando entrava na Libertadores entrava bem, foi uma peça importante do Internacional do Aguirre. E tem uma coincidência, e eu acho que é coincidência mesmo, não é ironia, depois que ele renovou o contrato, ele teve uma queda de rendimento impressionante. E tem outra, né? Ele não recebe o prestígio que o Anderson recebe, né? Não recebe, mas eu vou dizer... Eu acho que quando o presidente Pífero diz ele é que utilizado como tem muita gente para reclamar, que outros poderiam reclamar e tal, eu acho que o Alex está nesse discurso do presidente Pífero. Não só está nesse Como ele discurso, não diz quem está, é a minha desconfiança. Não só está nesse discurso, como o Inter tentou utilizar o Alex como moeda de troca. Eu não vejo o Alex nos primeiros planos do Argel, não. Eu não vejo o Argel contar muito com oAlex. Isso até qualquer virada, transição. Isso até é óbvio, né, Ribeiro? O padrão de jogo do time do Internacional. Não vejo. Eu não digo nem por isso, eu digo óbvio. É só ver que a gente não está vendo o Alex ser relacionado. A gente não vê o Alex como titular, a gente não vê o Alex como reserva imediata. Mas é importante. Isso aí já demonstra que o Alex, nos planos da atual comissão técnica, não está prestigiado como estava. Não sei se chegou a estar nenhum. E eu lamento isso porque eu acho o Alex um baita jogador. Eu acho ele um jogador excepcional. Ou foi, né? Andou acontecendo alguma coisa nesse meio tempo aí, porque virou mal amado, né? Assim, o Alex, o Meneghetti falou, já não estava tão bem desde que renovou o contrato. Tudo bem. Só que esse ano tá pior ainda, foi assim, ele não é nem considerado mais. Ano passado a gente contestava o Alex e o Alex era reserva. Agora a gente contesta o Alex, mas ele nem está aparecendo mais. É pior ainda do que a situação do ano passado. Sabe que o Internacional... Concordo com o Daniel, acho que alguma coisa aconteceu, alguma insatisfação, não sei. Não tem informação, Eu não sei como é que não tem um dirigente lá que não encosta no Alex para conversar com o jogador para tentar entender. Eu não sei se o Inter já fez isso. Tentar entender o que está acontecendo com ele. Internacional... Olha...
Se o Inter não tem a convicção nele, meio que isolou o Alex, né? Não, tem que chamar o jogador, tem que conversar com ele. Forma. Não, talvez até pode dizer, Alex, tá, de repente tu tá insatisfeito aqui por uma ou outra razão, parece que tá, que ele tem também as incomodações dele, que devem ser justas e tal, o Inter tá insatisfeito, só que para nós, quando conseguirmos te negociar para um outro clube, tem que jogar bem. Tem que jogar bem, claro. E nós precisamos que tu jogue bem. E tu precisa jogar bem, vamos nos ajudar. Vamos ver o que é. Aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos te colocar na vitrine. Já que tu quer sair, joga. É o que tu tá falando. Só que o Internacional não faz isso porque, eu insisto, aconteceu alguma coisa que esse jogador, de uma hora para outra, deixou de aparecer. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei o que é que está acontecendo na real. Eu sei a consequência, eu não sei a causa. E a consequência é que ele não é um jogador que seja nos planos do Internacional. Não é um jogador que seja completamente integrado. Aliás, como sempre foi, mas o Alex isso é sempre foi. Ribeiro. Entendeu? Faz 3 partidas aí em alto nível, como ele tem futebol para isso, pode se mudar isso. Ele também não está tendo a sequência dos 3, né, Menegatti? Quantos jogadores nós estavam esquecidos? Ele teve a sequência, sim. O Argel deu sequência para o Alex. Ribeiro. Eu acho que é pouco. Para o jogador que tem que estar em recuperação. Cadu, vamos com a interatividade aí. Pessoal participando bastante aqui, gremistas e colorados. O Luciano está dizendo que o Anderson já teve todas as chances no Inter, questiona o que mais a direção colorada quer. O Correa está dizendo que o Anderson não joga no lado direito como o D'Alessandro e é burrice de quem o fez, segundo ele, por achar que o Anderson pudesse ser o substituto do D'Alessandro. O Marquinho está questionando as contratações do Inter, esperando, reclamando da demora da direção do Inter. O Jonathan, ele é gremista, ele está dizendo, está com medo de o Grêmio ter desaprendido a jogar mata-mata. E perguntando também o que vocês acham de uma possível mata-mata de Libertadores, já que a gente acha que o Grêmio vai eliminado, eu acho que ele está também. Lembrando que o Grêmio foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil do ano passado, né? E em competições que ele vem jogando aí. Foi na Arena, o Grêmio foi eliminado aí de Libertadores no mata-mata pelo São Lourenço, nas oitavas. Depois teve um ano que o Grêmio foi eliminado pelo Santa Fé em 2013, na Libertadores. Libertadores. E nesse mesmo ano de 2013 foi eliminado na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Isso, o Grêmio do Renato já, né? Sim, e também foi na Arena 0x0. Santa Fé era o Grêmio do Luxemburgo, né? O Santa Fé foi o Luxemburgo. Então fica essa sensação, mas eu acho que não é que o Grêmio desaprendeu, eu acho que é uma questão de qualidade do time. O Grêmio não conseguiu suplantar os adversários. Eu não acho que tenha isso. Assim como eu não acredito em imortalidade, né, essa bobagem, eu acredito em trabalho. Eu acho que quando o Grêmio ganhou títulos, ganhou com trabalho e não na imortalidade. E quando perdeu porque não teve competência, não teve qualificação e não porque perdeu por azar. A gente sabe que a sorte e o azar anda no futebol e anda na vida da gente, tá? Alguma fatalidade ou outra, mas eu não credencio os êxitos, as grandes viradas que o Grêmio fez, ou o Internacional contra o Barcelona, sobrenatural de Almeida. Não, para mim é trabalho, é estratégia, é planejamento, é competência, eu acredito nessa tese. Então eu acho que o Grêmio não desaprendeu a jogar mata-mata. O que falta é um pouco mais de qualidade para encarar adversários que às vezes até são medianos, como é o caso do Fluminense na Copa do Brasil do ano passado. Né? São adversários simples. Tu quer continuar aí, Cadu? Não, e até aqui, cadê? O Felipe já está projetando o Brasileirão e até pergunta qual é a real chance do Grêmio no Brasileirão, pelo que a gente está vendo. Acho que está num bolo de 7, 8 ou 10 times candidatos ao título. Mesmo nível de vários times. Não tem tantos candidatos ao título assim. Não, esse ano não. Não tem nem bicho-papão. Nunca tem. O futebol brasileiro tem muitos clubes grandes, mas não que o Campeonato Brasileiro começa com 10 candidatos ao título. Se pegar, vai ter 4, 5. Eu acho que são 7 ou 8. 4, 5. E o Grêmio está nesse. Vai ter o Grêmio, vai ter o Corinthians, Atlético Mineiro. Flamengo não engrenou. E olha, eu já não consigo passar. O Grêmio engrenou também, o Grêmio não tinha time e engrenou, isso é muito subjetivo. Bom, mas o Flamengo não engrenou agora, mas analisando hoje. O Flamengo tem um treinador competente, que a gente sabe que é o Muricy, daqui a pouco pode engrenar. Então não pode, mas até agora não engrenou, né? Ele está tendo dificuldade. Mas o Grêmio do ano passado, primeiro semestre, estava muito mal também, depois tudo bem. Foi lá, ficou entre os 3. É que o Grêmio no passado teve concorrente ao título. Eu não vou dizer que o Grêmio tem concorrente ao título, porque o Grêmio não brigou pelo título. O Grêmio não chegou a brigar pelo título. Mas tinha um time que vinha jogando muito bem e que se comprovou isso dentro de campo. Eu boto o Santos eu não estou vendo isso agora. Eu boto o Santos também nesse pacote aí. Eu não descarto a recuperação do Palmeiras também. Boto o Flamengo, o Palmeiras é uma incógnita. Eu acho que o Palmeiras talvez chegue no Brasileiro sem o Cuca,
Talvez chegue sem o Não Cuca. duvida. Eu só quis dizer, só que tem o seguinte... Então aí já estamos falando de 6. Então já acabou essa mas tese. assim, Deixa os 10 igual. Mas aí tá, Ribeiro, senão nós vamos começar a inventar com toda argumento para todos certeza. os outros. Mas olha só, foram 3 com que a gente disse convictos e outros que talvez, a gente espera, a gente não descarta. É que o Grêmio pode jogar. Assim, a gente fala o Grêmio assim, pode Corinthians, Tu não Atlético tem Mineiro convicção de nenhum. e Tu Grêmio. não tem convicção de nenhum. Não, desses 3 eu tenho. Tu pode ter convicção. Nenhum. Não há convicção diferença, eu tenho. Ribeiro. Certeza que vai ganhar, é óbvio que não, né, Ribeiro? Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio, pra mim, são times que vão chegar no Brasileirão. É que esse ano... E vão bem. Principalmente Corinthians e Atlético Mineiro. O Grêmio, né, pelo que tem apresentado esse ano, não apresentou a mesma coisa do ano passado, não sei. Porque os outros, Ribeiro, a gente tá falando, ainda não engrenou, a gente espera, a gente não descarta. Não são tantos. Isso não deixa o Grêmio iniciar o campeonato com um adversário, por exemplo, distante tecnicamente. Isso é bom para o Grêmio. E tem também uma grande incógnita que é o Esporte Clube Internacional, né? Que vai mudar praticamente meio time para pelo menos sair da zona de baixo da tabela, né? Que eu acho que o Inter já entra no campeonato lá. Quando começar o campeonato, quando for botar lá os 20, já bota na zona de baixo lá. 14º, 13º. Por ordem alfabética já vai ser, né? Eu não queria ser tão drástico como você está sendo nos últimos dias, Meneghetti. Você até está me causando uma certa inveja. Joga para a torcida, então, Roberto. Porque eu gostaria de ter essas teses desses últimos dias aí. Mas como eu ando muito calmo, entendeu? Eu te diria o seguinte, calma, Meneghetti. Calma. O Internacional realmente enfraqueceu o seu time, mas eu tenho certeza que a direção do Internacional vai fazer no mínimo umas 4 ou 5 contratações para começar a Só ficar ali, talvez em 8º ou 9º do Brasileiro. Aí tá certo. Acho que aí Porque tá certo. esse tem um tom de deboche. Deboche? Não, deboche. Mas pera só um pouquinho. Se eu sou louco, é porque eu sou louco. Se eu sou calminho e sério, sóbrio, como eu vi hoje, uma palavra que eu gostei muito, sóbrio, entendeu? Aí eu tô sendo debochado. Não, Aí tu me quebra, quebra os butiá, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Isso é bipolar, né, Ribeiro? No mesmo programa, tudo. Cadu, quem é o goleiro Douglas que o Grêmio está de olho? O Douglas é goleiro do Corinthians, também não é a primeira opção, que é o caso, também não é a segunda opção do Corinthians, que o Grêmio está trazendo esse goleiro por empréstimo até o final do ano, para disputa aí, principalmente do Brasileirão, já que o goleiro Léo, que é o terceiro goleiro do Grêmio, depois o Marcelo Groy, depois o Bruno Grassi, tem o Léo, goleiro da base, que assumiu essa posição no lugar do Thiago Machovski, que foi escanteado. O Léo quebrou um dedo de uma das mãos e tá fora aí por um longo período. Então o Grêmio está buscando o Douglas por empréstimo, o Douglas do Corinthians, goleiro do Corinthians aí para compor elenco. Eu me lembro ele jogando no Capivariano, se não me engano, né? É um time do interior de São Paulo, assim, onde ele ganhou destaque. Bragantino, acho que Bragantino também ele jogou. Chama atenção o fato de o Grêmio não aproveitar outro goleiro da base. Isso aí chama atenção. Mas, enfim, o Bruno Grassi também não era da base, né? E foi contratado. Mas o Bruno Grassi foi contratado para ser reserva do Marcelo Groy. A gente está falando de um goleiro que está vindo por empréstimo para ser o terceiro goleiro. Tem quantos anos esse goleiro? Pegou agora, mas é novo. Vamos pesquisar isso aí. Parabéns, hein, Ribeiro? O quê? Boa tese. O Ribeiro não assiste o jogo... Capivariano? Poxa... Cara, é que vocês não sabem, cara. Eu sou um cara muito bem informado, cara. Vocês estão de sacanagem. Tu assiste o jogo do Capivariano. Um abraço à Wikipedia. Sempre fazendo uma enorme prestação de serviço aos jornalistas esportivos. Eu acabo de falar uma bobagem aqui, Meneghetti. Falei que ele é novo. Ele tem... não, só um minuto aqui. Não lembro se goleiro. Peraí que peguei errado. Só fazer umas continhas. Errado. Não é continha, não. Peguei errado aqui. Sabendo somar. Não, eu não estou somando nada. 27 anos. 27 anos. 27. Paulo Pires fala 27 anos. Não é novo. 27 anos. Não é novo. Esse jogador, sinceramente. Não lembro, também não conheço. Eu quando foi cogitado, eu pensei que era aquele jogador. Lembra que o Corinthians contratou um goleiro do Avaí? Ribeiro me está dizendo que eu não sei fazer conta, sendo que ele nem sabe o que eu estou fazendo. Lembra quando o Corinthians contratou um goleiro que estava fazendo uma bela campanha no Avaí, logo no início do campeonato? Eu pensei que era esse jogador aí, mas aquele era o Diego. Ele é que sumiu, né? Não sei onde é que foi parar. Paulinho, tem a tabela das eliminatórias aí. Vamos colocar a tabela aí para a gente mostrar para o nosso telespectador a situação preocupante que vive a seleção brasileira, que hoje é a 6ª classificada, está fora da zona de classificação. Até o 4º é vaga direta para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. O 5º joga uma repescagem. O Brasil está em 6º e eu acho que a situação é mais preocupante ainda, porque na próxima rodada o Brasil vai enfrentar o Equador
que é o segundo colocado nos critérios, vinha liderando e perde nos critérios para o Uruguai. Vai jogar lá, não tem local ainda, se é em Quito ou não. Próxima rodada, então, é Equador e Brasil, clássico Argentina e Uruguai. Esse vai sair chama e faísca para tudo que é lado. Colômbia e Venezuela, quer dizer, a Colômbia tem grandes chances de chegar a 13 pontos e permanecer ainda inalcançável para o Brasil. Palmeiras e Chile, isso pode ajudar, o Chile pode ajudar o Brasil. Paraguai e Chile. Paraguai e Chile, o Chile pode ajudar, mas também, se o Chile ajuda o Brasil, o Chile já sobe e vai para 13. Então, tem que torcer por empate, talvez. E Bolívia e Peru, 2 times figurantes. Beneguete, eu quero te falar uma coisa. Ontem... Só me permita rapidinho em relação à tabela, o pior, sabe o que é? É que o Grêmio, o Brasil, você está falando de Grêmio. Né? Verdade. O Brasil está a 2 rodadas atrás no segundo colocado em relação a pontos para se recuperar. Eu acho que aí cedo ainda, eu não estou tão preocupado assim, mas e até vou dizer por quê, Meneghete. Ontem eu comentei o jogo pela Rádio Bandeirantes e fiquei realmente muito preocupado. Embora parei, tu te decide. Tu disse que tu não está preocupado. Aí tu diz assim, comentando o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes, eu fiquei muito preocupado. Tu tá o quê? Preocupado ou não tá preocupado? Eu tô tranquilo, mas eu fiquei preocupado. Tá tranquilo, tá favorável? Fica mais fácil se tu ouvir. Como tu tem bons ouvidos, eu acho que tu tem certeza que o teu raciocínio vai alcançar o que eu quero dizer. Eu acho que não, mas é difícil. Aí veio a entrevista do Dunga. E aí a entrevista do Dunga me deu um pouco de esperança, Meneghete. Por quê? Porque, eu não sei se as pessoas notaram, teve uma parte da entrevista do Dunga que para mim foi a mais importante. Legal. Foi quando ele, finalmente, claramente, para todo mundo, disse que o seu grupo é um grupo de frouxos. Tá? Não, é isso que o Brasil é. Que te fez concluir isso? Bom, Ribeiro, tu que tá ele pegando disse, o único ponto que o os Brasil jogadores têm que aprender a jogar esse tipo de competição. Eles não podem achar que eles estão jogando lá no gramadinho da Champions League lá. Eles estão jogando aqui, num ambiente hostil, num gramado diferente, e eles não aprenderam ainda. Foi isso que ele disse. Então, a minha leitura, ele viu, porque a seleção brasileira é um time de frouxos. Eu acho que ele vai... Bons moços, bons garotinhos legais, assim, ó. Tudo limpinho, carinha limpinho, entendeu, né? Que hora que eu concordo Geração contigo. Saúde. Concordo contigo. Tá quase que integralmente. Concordo contigo. Vou dizer que 99. Tá? Então não vou nem me opor a uma ou outra tese que tu fez agora que eu não concorde. Mas isso é o que eu acho há muito tempo, desde a Copa do Mundo. Nós temos um time de bons meninos. E acho que o Dunga vai. Eu não sei onde, mas vai encorpar esse time. Talvez trazendo jogadores que estão, por exemplo, na China, no Oriente Médio, um Diego Tardelli. Acho que ele vai dar o time, o Hulk mantido para jogar. Ele vai pegar os meninos e vai deixar no banco, alguns meninos talentosos, e vai fazer um time. E, por favor, não tem nenhum contexto aqui diferente do que eu vou dizer. Um time de homens. Um time de jogadores com 30 anos, com 27 anos, 28 anos, que jogam Libertadores da América, que jogaram outras eliminatórias, que jogaram Copa do Mundo. Jogadores mais cascudos. Por exemplo, mais cascudos, exatamente. Daqui a pouco vai... Não sei se são esses, vou dar um exemplo. Não vou... Acho que cascudos não é a palavra. Eu acho que é a palavra. Não é cascudos, porque tem muitos jogadores que estão fazendo uma trajetória boa na Europa. A questão do cascudo, eu acho que eu acho que a palavra é essa. Não é pela questão do... É a personalidade. É questão de personalidade. Não, mas eu acho que há jogadores que talvez não... Eu acho que é o cascudo. É o jogador, por exemplo, tá? Daqui a pouco, não é esse jogador, talvez, mas é o Nilmar, jogou Copa do Mundo. Não. Nilmar não tem um perfil diferente, não teria um perfil diferente em relação a esse. Tem. Nilmar vai me desculpar, Ribeiro. Não, tu vai me desculpar. O Nilmar é competitivo. Só não é porque ele é magrinho, coisa e tal. Eu também acho. Aqui, ó, tu acha que o meu conceito de competitividade no futebol é força física agora, Ribeiro? Sabe quem é o jogador que ele poderia a gente conhece convocar para ter no grupo, por exemplo, que tem esse perfil, eu acho? O Rodolfo. O Rodolfo tem esse perfil. O Jeromel até eu não sei se tem. O Jeromel tem que jogar. O Jeromel tem que estar na seleção por questão técnica. Que o Nilmar... Eu acho que tem. Também isso aí, também. Olha aqui, ó. Mas é que o Jeromel tem que ser convocado por questão técnica. Também acho. Tu não tem que pegar cascudo ruim, Cadu. Olha aqui, ó. Não é cascudo ruim. Por que tu acha que o Thiago Silva é um jogador que tem... Essa temporada ele no Paris Saint-Germain foi espetacular. Mas não foi espetacular, só que ele não tem perfil. Esse é guri de apartamento. Vocês não vão me dizer que
o perfil do jogador, perfil psicológico do Nilmar é um perfil que falta na seleção. Não vai me dizer isso aí, Ribeiro. Não, não é isso, mas não estão dizendo isso. Estou dizendo que o Nilmar reúne qualidade e eu acho que experiência suficiente para estar na seleção. Eu não estou dizendo que é o Nilmar. Estou dizendo jogadores mais experientes, com mais vibração. E acho que o Nilmar tem isso sim, Cadu. Mas essa vibração ele não tem. Nunca teve, Meneghete. O Hulk só entrou ontem em campo, tá? Porque o Dunga viu claramente que ele estava perdendo fisicamente o jogo, tá? Que os seus bons moços estavam perdendo todas as segundas bolas porque eles não tinham energia, nem gana, eles não tinham sangue. Aliás, eu não consigo entender. Ribeiro, tu está confundindo força física com psicológico, Ribeiro. Mas que futebol tu vê hoje? Futebol hoje é força, Ribeiro, velocidade e atitude. Ribeiro, decide a tua tese primeiro. O Hulk entrou ontem para dar pau nos caras, para poder dar de ombro dos caras, que o Brasil perdia toda. Então decide, Ribeiro. Falta Emerson Sheik. Aqui, não duvido. Falta esse não, eu não estou falando. Emerson Sheik é um exemplo do cara que vai lá no jogo grande, na cara dos caras. No jogo grande ele cresce. No jogo grande ele cresce. Ele é o cara que chega e diz o seguinte: é comigo, eu vou jogar e vamos lá. Até janeiro jogava o jogador aqui que talvez no futebol brasileiro fosse quem mais tinha isso que é o D'Alessandro. É isso que tu está defendendo. Claro, mas entendeu? Um pouco de D'Alessandro nesse time do Brasil. Mas o que me surpreende é que é a antítese do treinador. Isso é. O Dunga é epidérmico. O Dunga ele só é epidérmico. Mas ele vira o fio. Às vezes ele vira o fio de tão epidérmico e está com a seleção de... Esse perfil não tem mais, Ribeiro. Ribeiro, bota uma coisa na tua cabeça. Esse perfil não tem. Não tem esse perfil. Sabe por que não tem? O Brasil não tem um Ronaldinho Gaúcho que jogava o fino da bola e quando dividia botava o pé por cima. Não tem. Não tem. Tem que mudar. Romário, claro, não tem. Tem que mudar isso. Agora, aí. só tem um detalhe. Não é com o Oscarzinho, tá? Com o Felipe Coutinzinho. Tá, não, só um pouquinho. Eu peço a palavra agora por dois motivos. Primeiro, Ribeiro, tu não pode prestar um desserviço ao telespectador ao dizer que é Felipe Coutinhozinho. Tá? É isso aí, é jogadorzinho, não tu não pode. Assim, ó, se tu acha que ele vai ser o craque da seleção, como foram outros... Tá, isso é uma coisa. Agora tu não vai dizer que ele é um jogadorzinho. Não diz. Cadu, eu não vou dizer isso aí, tá, mas o que o Brasil precisa de um time... Tá. Com mais casca. Isso nós concordamos. Agora o Ribeiro falando assim, ó, o Brasil ontem estava com jogadores sem gana e botou o Hulk para bater. Sim. Não, então só um pouquinho. Foi isso. Porque o Brasil estava perdendo fisicamente porque tinha jogadores sem gana. Foi isso. Te decide se os jogadores não têm o perfil de competitividade ideal ou se os jogadores não têm força física. São coisas diferentes. Tu não pode dizer, o meu time está sem competitividade, o meu time está sem força física. Se ele não tem um jogador com esse perfil, ele bota pelo menos da força física, mas o Brasil mas o Brasil tem um time leve, é só tu ver. Tudo bem, Ribeiro, mas tu não vai corrigir. Todos os jogadores são leves. Sim, Ribeiro, mas naquele gramado pesado, isso que eu tô querendo te dizer. Naquele confronto de choque com o Paraguai. Então, Ribeiro, o quê? Então são dois problemas, tá? Então são dois problemas. Muito baixinho na seleção. É que são dois problemas diferentes. Ribeiro, igual. Não, Armandinho não. Cadu, fala, Cadu. Senão fica... Fala, Cadu. Ribeiro, são dois problemas diferentes. Tu tá falando de um problema físico, de um time leve, e problema psicológico de jogadores com perfil, que não tem perfil. São coisas diferentes. Tu não pode dizer o problema que maior. pela falta de força física, pela falta de perfil psicológico, tu precisa botar um jogador de força física. São coisas diferentes. São as duas coisas. Cadu, eu acho que o time do Brasil não tem força física e acho que o Brasil não tem jogadores cascudos com personalidade e experiência para aguentar jogar no Defensores. O Chaco no Monumental de Mas são duas coisas diferentes. São dois problemas diferentes. São os dois. Eu acho que como o Ribeiro está dizendo, uma coisa não leva a outra. Mas como ele não tem o jogador... O D'Alessandro é um jogador fisicamente magro, né? Mas é um jogador de brilho, é um cascudo e tal. Então, como ele não tem esse jogador como o D'Alessandro e tal, o que ele tem? Ele tem o Hulk, então ele bota o Hulk, pelo menos para dar o jogo de corpo, pelo menos para chutar com força. E o Brasil fez um gol assim. O detalhe é o seguinte, o Brasil São os dois problemas, Cadu. O Brasil tem algumas questões. São Primeiro, os dois. Eu concordo que o time não teve personalidade e eu, ao contrário do Ribeiro, o Ribeiro disse que não ficou surpreso no apito final na Rádio Bandeirantes, ele deu destaque, não ficou surpreso. Eu fiquei porque o Brasil ainda teve um pouquinho de personalidade para tentar buscar o empate. Não, claro que o Paraguai recuou, mas o Brasil tentou. Primeira coisa. O Brasil contou com muita sorte, porque o Dunga resolveu inventar. E a qualidade do goleiro. E a qualidade do goleiro. O segundo melhor jogador da seleção brasileira, ele está numa diferença estratosférica em relação ao primeiro. Esse é outro ponto. Mas eu também não vou achar que a safra é ruim. Porque esses jogadores, eles jogam na Europa. Sim. Eles são treinados por técnicos competentes. Jogam um tapete mágico.
desfilam no tapete vermelho. Com cultura tática e atuam ao lado dos bons. Só que às vezes tu não vai ganhar. Às vezes tu não vai ganhar um jogo. Se tu não é treinado, tu não vai ganhar, Ribeiro. Essa com é as variáveis, né? Com esses losangos, com essa trigonometria do futebol que vocês querem. Às vezes tu vai ganhar no pau, às vezes tu vai ganhar na força física, tu vai ganhar na atitude. O que tu achou do esquema da seleção ontem? Mas que esquema da seleção brasileira? Ela foi baseada o jogo foi todo baseado no William, que aliás foi o melhor jogador da seleção. Tu sabe o que faltou? Que quando foi faltou marcado... figura geométrica no jogo que tu contesta. O Brasil desorganizado. Eu acho que ter um William, que seja no meio campo, e outro perfil de William na lateral esquerda, por exemplo, tá bem. Tu não pode ter 8 ou 9 jogadores com esse perfil. Seja perfil físico ou seja perfil de mentalidade, de mas pegada. Mas a questão do perfil de mentalidade, eu já falei isso ontem, eu concordo, falta isso na seleção. Tanto é que ontem eu comentei também que faltava um jogador com as características do D'Alessandro, características de liderança do D'Alessandro na seleção. Esse tipo de jogador que não tem. Nisso eu concordo. O Brasil tem um sociólogo que Só estava discordando do Ribeiro a questão de misturar as duas coisas. O Brasil tem um sociólogo que trabalha junto com a comissão técnica. Quem é ele? Daniel Alves. Que acha que os jogadores estão pagando pela crise financeira do país. Primeiro que o Daniel Alves não mora aqui há muito tempo, né? E segundo, o torcedor está cobrando porque tomou 7 num jogo e 3 no outro numa Copa do Mundo. Tomou 10 gols em 2 jogos. Então tem que parar com esse tipo de coisa. Tem que encerrar a carreira da seleção brasileira. Aí é que tá. Então se o não é comprometido com o jogo. O conceito de quem entra em campo entra como sendo vítima do processo político e econômico do país, vai querer que uma seleção vai reagir em campo. Eu acho que daquela geração que tomou 7-1, tu vai tirar um ou outro jogador, vai tirar ali alguns e tal, mas os jogadores têm a cara do 7-1, que até alguns não estavam em campo. Né? O Thiago Silva, o Davi Luiz, o Daniel Alves, deu para isso aí. Mas aí entre Oscar, o William, o Lucas Lima, tu vai ter que escolher um ou dois para estar no banco e tal, um desses titular. Vamos pegar um garotinho limpinho e tal, que joga bem e deixa aí, tá? Só que daí eu vou dizer mais, né? A gente fala que tem que ter esse tipo de jogador. Parece um time de fralda jogando. Mas não tem, né, Ribeiro? A gente concorda que falta esse perfil de jogador, mas a gente não sabe de onde tirar. Tu vê assim, o fardamento da seleção é maravilhoso, né? Como as pessoas fardam bem, aquela meia degradê maravilhosa. Agora, bola mesmo. Tu não tá formando jogador assim. Vamos lá, Ribeiro, vem cá, Ribeiro, vamos falar. Esse é um problema. Vamos trabalhar um pouquinho, Ribeiro. Vende teu peixe aí. Eu ando um pouco estressado porque essa informação que eu vou dar aqui, interessa a todo mundo, tá? Olha só, presta atenção, você que paga juros abusivos no financiamento do seu veículo. A Simon reduz o valor da parcela pela metade. O Rafael está aqui e vai explicar tudo. E eu tenho algumas coisas que eu confesso, eu sou um cara sincero, Meneghete, entendeu? A gente vê aqui no programa. Não, mas eu falo... Isso talvez seja o teu problema, né? Tu sabe que eu não sou sociólogo, eu não tenho nem essa pretensão. Mas o senhor, telespectador, e eu, sabe como a gente sofre quando tu pega a mão no bolso aqui, ó, e não tem nada, sabe? Uma coisa assim que, sabe? Aí tu pega aquele cartãozinho que vem e digo, meu Deus, o que eu vou fazer para pagar isso aqui? Ou quando tu recebe aquela ligação desavisada assim, meu bruxo, estou ainda aí pegar o teu carro. Aí o cara fica louco. Aí só acima mesmo. Rafael, diz como é que a gente pode evitar tudo isso. Boa tarde. Boa tarde, sensacional. Ou então quando pega o carnê assim, né? Isso quando aí. pega o carnê com 48, 60, né? Hoje eu quero falar especialmente para você que tem o carro financiado. Comprou o carro com o suor do teu trabalho e agora está com dificuldade em pagar as prestações? Pois saiba que a Simon Consultoria pode te ajudar e baixar a parcela na metade do valor. Isso mesmo, você que paga R$500 na prestação do seu carro, pode baixar para 250 na hora e de forma imediata. Então liga no telefone que está aqui na tela, 3012-8899, 3012-8899, basta ligar na Simon e dizer que não aguenta mais pagar juros, que está atrasando suas parcelas, recebendo ligações de financeiras e bancos e principalmente ameaças de busca e apreensão do seu carro. Vou repetir, a Simon reduz a parcela do seu carro na metade. Liga agora, não perde essa oportunidade e volte a colocar a dívida do seu carro, moto ou caminhão, essa prestação aqui, ó, novamente dentro do seu bolso. Também reduzimos a dívida de cartão de crédito e cheque especial em até 90%. Liga agora,
3012-8899, fala que está assistindo os donos da bola e consulta, sai na faixa, 0800 Ribeiro. Esquece a legenda e foca em mim. O Rafael deu o recado, não seja refém dos juros bancários. Ligue agora para a Simon e resolva esse problema, redução pela metade do valor da parcela imediatamente. É na Simon, 3012-8899. A Simon corre atrás do prejuízo para você, Meneghete. Obrigado, Ribeiro. Já voltamos com os donos aqui na Band. Daniel Oliveira tem uma informação importante de Grêmio. Por favor, Daniel. Meneghete, o Grêmio vai adotar agora uma postura de uma transparência maior na relação da divulgação da situação dos atletas com os direitos que pertencem ao clube. Inclusive, o material que eu tive acesso e publiquei apresentei na Rádio Bandeirantes hoje, publiquei nas redes sociais, ele dá conta do percentual que o Grêmio tem de cada jogador. É apenas o que pertence ao Grêmio. Isso está evidentemente relacionado a 2015. Não aparece o Pedro Jeromel, porque o Jeromel acertou a permanência dele no Grêmio nesse ano de 2016, portanto no próximo aparecerá o percentual do Jeromel. O Lincoln também não aparece por uma situação de ajuste contratual, o Grêmio tem 50%. O Luan, esse é o Luan? Luan Vieira, 70%? Sim. Chama atenção o Everton, né? Que o Grêmio detém apenas 30% desse jogador. Você sabe que isso é uma Mas prática... a ideia é de apresentar justamente a situação, até por informações que às vezes são equivocadas e tal. Mas é muito e difícil esse material hoje. que eu tive acesso, ele foi entregue aos conselheiros do Grêmio na reunião que ocorreu ontem, e que me foi passado, e por isso a divulgação... A boa notícia é o Marcelo Grohe com 100%. Eu acho uma belíssima... O Ramiro não é mais o Grêmio, praticamente. 10%. O Bressan também tem 20%. Bressan, 20%. Olha o Rod Kelme ali, cara. É importante o Wallace, ó. O Wallace, que é um jogador que pode ser negociado, o Grêmio tem 60%. Jogador que certamente vai ser negociado aí no futuro, não muito distante. Ter 100%. E o Grêmio tem um Tony Ramos da Silva lá. Tony Ramos. 70%. Estrela. Tem uma dúvida. O Grêmio não tem nada do Wesley. Esse material, na verdade, ele se refere ao ano passado. O Juliano eu vi ali, o Juliano 58%. 58 era o Lucas Coelho. Lucas Coelho é 58%, é o único que Bota aqui não de é novo, número Paulinho. Eu quero ver, o Juliano me chamou a atenção que é um número mais baixo do que se imaginava. Sim, 20%. 20%. É o resto do investidor. Né? Mas eu quero elogiar aqui a transparência do Grêmio, eu acho interessante isso aí, porque não é para o jornalista, é para o torcedor e especialmente para o associado. Sem dúvida. Porque o associado a gente pode comparar com uma espécie de acionista, né, do clube, né? Ele está pagando a mensalidade lá para ajudar a sustentar isso aí. Então, especialmente na relação com o associado. É que a nós vazou, né, Meneghete? Mas todos os conselheiros receberam esse material. Quer dizer, o Conselho Deliberativo do Grêmio sabe o patrimônio que o Grêmio tem em relação aos seus jogadores. Acho elogiável essa postura do clube de... Até foi criticado por torcedores do Grêmio no Twitter. Tem que botar do Internacional. Tal. Olha, vejam pelo lado positivo. Se eu tiver do Internacional, eu vou divulgar. Agora, eu estou trazendo algo que, pelo menos, eu considero que para o clube é extremamente importante, que é essa relação de transparência. Rodrigo Dourado para por 15 dias, Cadu. Isso, a lesão que o Rodrigo Dourado tinha sofrido na semana passada, a lesão muscular na coxa direita, se descobriu que é uma lesão muscular de grau intermediário, ou seja, mais grave do que se pensava inicialmente. Ou seja, o Rodrigo Dourado vai parar por mais 15 dias em relação àquela previsão inicial que se teve na semana passada. Então ele vai ficar de fora aí por mais um bom tempo por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Fica de fora, talvez, das quartas de final, com certeza. Sim, com certeza. Mas talvez no primeiro jogo da semifinal aí deve ficar de fora também. Que pode ser um Grenal. É um prejuízo irreparável esse pro time do Inter. Irreparável. Seleção Olímpica de novo complicou o Inter, né? No passado com o Valdívia e agora com o Rodrigo Dourado. Claro, uma lesão bem menos grave, né? Olha, eu sei que nós estamos no final do programa, mas eu vou ser obrigado... Não estou no final, assim, temos que trabalhar um pouquinho mais hoje, Ribeiro. Não é que, assim, ó, eu tenho uma tese a respeito do Rodrigo Dourado que eu sei que as pessoas não gostam. Desembucha que eu estou ficando nervoso. Eu acho que o Inter não vai sentir tanta falta do Rodrigo Dourado. Era o que faltava. Confirmando a tese de que o Ribeiro não gosta de jogador bom. O Rodrigo Dourado, para mim, ele é um jogador que, primeiro, ele tem que se definir onde ele quer jogar.
Não é ele que define, é o técnico que define. Não. Ele Que pediu... eu saiba, ele queria jogar no Barcelona e na seleção brasileira. Mas não tem Queria bola jogar, pra isso, mas não tem ele bola. talvez agora tenha que jogar no Inter. Não, ele primeiro tem que jogar bola no Internacional. Ele é um jogador que não evoluiu, tá? Ele tentou jogar na segunda função, não deu certo. Ele é um jogador que tem um bom bote, tá? Mas ele passa a bola pro lado, tá? E eu acho que a Bob e Fabinho vão dar conta do recado. Infelizmente, eu quero dizer para vocês que eu não vejo Ribeiro, quero ele fazer uma de pergunta. fraca e cartola como alguns querem ver. Eu não vejo ele como falcãozinho como alguns querem ver. quero Tá? fazer uma Eu pergunta. vejo a realidade. Tá? E na realidade, para mim, ele ainda é, e eu vou colocar no gerúndio e no condicional, ele ainda é um jogador promissor. E estou sendo carinhoso, tá? Ribeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que em 2 meses de Fernando, Bob e Fabinho no Inter, tu tem tanta convicção em relação ao que o Rodrigo Dourado, titular incontestável desde a época do Diego Aguirre, teve? Não é pelo Bob nem pelo Fabinho, é pelo próprio Rodrigo Dourado. Tu tá errado, que não Ribeiro. evoluiu. Não pode Tu ser. tá errado. Não. Tá, mas ele não querer pode evoluir. virar de Rodrigo Dourado a Zidane. Então vamos lá, ele foi construído um status pro Rodrigo Dourado que ele não está sustentando. O Rodrigo Dourado joga num setor do time que faliu, Ribeiro. Faça-me um favor, o meio-campo do Internacional está desorganizado. Mas o time Ribeiro, inteiro está para aí. desorganizado. Estás tão errado quanto aqueles que fizeram comparações do Rodrigo Dourado com o Paulo Roberto Falcão. Tão Claro. errado. Não é nem 8 nem 80, ele é um baita jogador de futebol. Ele é um baita jogador de futebol. Entre ser um baita jogador e ser Paulo Roberto Falcão, talvez um dos maiores atletas que esse país já teve, Paulo Roberto Falcão, todo mundo concorda com isso, eu acho. Sim. Né? Tem uma diferença muito grande. Mas entre ele ser uma promessa, uma revelação, alguém que está iniciando, também tem uma diferença. É uma promessa. Meneghete, eu me Não, ele é lembro um bom muito jogador de bem, futebol. e o comandante deve lembrar mais que os rapazes aqui. Quando o Bolatti, até foi citado agora pelo presidente Piffer, que custou uma fortuna, foi contratado, eu me lembro muito bem dos primeiros jogos. E até fez um golaço contra o Juventude, ele começou bem e tal. Então, a imprensa vive de exageros, você sabe disso, né? Então, o Bolatti, ele tinha um estilo, né, de queixo levantado, assim, cabeça erguida. A passada era quase em slow motion. Paulinho, até esta furada eu vou vir pra cá. Até esta furada, Ribeiro. Vamos colocar os gols aí de Colômbia 2, Estados Unidos 1. Colômbia garantindo classificação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Parou o Bolatti com o Dourado? Não, Ribeiro. E o Quintero foi personagem do jogo, ele que é o capitão da seleção colombiana. A Colômbia fez 2-1, o primeiro jogo havia sido 1-1, né? 1-1 esse primeiro jogo. Ou seja, se o Inter contratar, já não tem um jogador, né? Sim, maravilha. Já vai ficar sem um atleta. Tá aí o Quintero, ó. Capitão da equipe. Tá, mas eu não entendo esse negócio. só não esse vamos- negócio não nasce nunca do Internacional, tá que nem o Theo Gutierrez. Vai e perdeu o jogador. Só não vamos achar que, Ribeiro, só porque ele desfalcaria por causa de uma seleção, que contratar jogadores que jogam em seleção são ruins, né? Não, eu não disse isso. Assim, O senhor quer está dizer, sendo, são ruins, não quer, inclusive, ruim, leviano contratar nesse momento. Leviano, não falei nada disso. O jogador, eu só ele disse tem que que se o atuar- Inter contratá-lo, vai ficar sem ele, porque ele vai jogar a Olimpíada. Ele tem que jogar Foi no exatamente centro, o que eu falei. O jogador tem que jogar Não no é centro. coisa de leviano, sendo que eu disse, só não vai dizer que... Não, tia, é rasteiro. Olha, veio com uma tesezinha Tá bom. rasteira. Olha como é que aparece esse Você tá jogador. aprendendo com os outros aqui no programa. Olha como é que aparece esse jogador. E ele já tinha jogado assim, claro. É a forma da Colômbia jogar e é onde ele rende mais. Ele tem que jogar no centro, né? O 10 mesmo, 10 no Ele centro, tem que ficar no meio. centro. Se tiver uma linha de 3, o cara do meio é ele. E o que o Inter está esperando para fechar esse negócio, Cadu? Agora terminou a participação. Era uma assinatura, né? Que estava faltando. A assinatura na verdade, de quem era a assinatura? A assinatura do Rennes, não era? Vai do Rennes pro Porto E do Porto pro Inter. Pro Inter. E tava faltando... É o famoso só falta o fax, né? O problema é isso, né? Só falta a assinatura. Só a assinatura. O que tem, Ribeiro? Tu vai dar um pau no jogador sem o jogador ter... Não, eu não abri a minha boca. Não, tu tá? falou Quinteiro. Inteiro. Vamos aguardar para ver. Ah, tudo bem, mas o Ribeiro, assim, o Internacional achou um jogador que foi importante, foi o Arangues. O Luke também foi assim. Pois é, tu pega só o que dá errado, né? Pega o que dá certo para ser dá justo. certo. Aí não adianta, né? Mas é que eu tenho que ver pelo lado positivo, né? Ah, por quê? Porque tu acha que o futebol Por quê? não Por quê? vai sair do... Por que que não? dessa Por que mesmice. que tem que Eu ser acho que só o lado o Internacional positivo? está buscando uma solução, Ribeiro, que hoje no futebol brasileiro não tem. Não tem.
E o Serras, o Inter está insistindo com o venezuelano Segue a mesma situação. A situação está estagnada. O Inter está acertado com o jogador e até... Agora não é informação, é opinião mesmo. É muito fácil, né, dizer que o Inter está acertado com o jogador. Acertar com o jogador é mais fácil. Só tem que daí acertar com o clube. O Inter está acertado com o Serras, está acertado com o goleiro também, o Danilo Fernandes. E não acerta com os clubes respectivos. É que o Serras e o Danilo Fernandes são casos parecidos, né? O do Quinteiro não. Quinteiro é só questão de documentação. Já está tudo certo com o Danilo clube. Fernandes tem contrato. Esse é o detalhe. Mas o Inter que não reclama depois quando algum clube vier aqui e acertar com um jogador seu, né? E não conversar com o clube, né? Exatamente. O Inter não pode reclamar, né? Daqui a pouco. Pois é, essa situação é que do Danilo Fernandes que passa o seguinte, ele fala uma coisa para um e outra coisa para outro. Agora, no caso do Serras, o presidente do Independiente botou uma nota oficial no site dizendo que não ia negociar o jogador. Olha, o Inter que trate de não perder por Quinteiro do vizinho. Como é que é? Não entendi, Ribeiro. Pode repetir. Não foca em mim e deixa a legenda. Esquece a legenda e foca em mim. O Inter que cuide para não perder pro Quinteiro do vizinho. Quinteiro do vizinho? Eu só quero te dizer o seguinte, já tem clube brasileiro que quer ir para cima, tá? Negueba, Cadu. Negueba é o jogador do Coritiba, atacante. O Grêmio sondou o Negueba do Coritiba, o atacante do Coritiba, que tem contrato até o final do ano com o Coxa. Ele tem 23 anos. Ele já revelou que não quer renovar o contrato com o Coxa. E o Grêmio, essa informação é do João Batista Filho, e o Grêmio sondou o jogador, o empresário do jogador, né, fez essa revelação, porque segundo o técnico Roger, é um jogador que encaixa no sistema de jogo do Grêmio. O Negueba, que é atacante, tem 23 anos. Agora o Grêmio tem como atacante lá, o último homem exponencial, o Bobô, tem o Henrique Almeida, estaria mais um. Sim, seria mais um, que daí, nessa característica mais parecida com o Negueba, seria o Everton, seria o Pedro Rocha. Esses jogadores, né? Eu acho que é bom jogador, viu? Eu também acho que é bom. Acho que a ideia do Grêmio está correta. É reforçar grupo, ele vai perder lá na frente. Não dá para dizer assim, não, o jogador é craque, é gênio, vai resolver tudo. Não, mas eu acho que é um jogador útil. Para composição de elenco, né, Meneghel? Composição de elenco serve. Jogador interessantíssimo. Já voltamos com os donos aqui na Band. Pessoal participando muito, falando muito sobre seleção brasileira. O Ângelo está dizendo, o Felipe Melo na seleção é cascudo e sabe sair para o jogo. O Bruno está dizendo que o Brasil é só Champions League, esqueceram da catimba do bom futebol sul-americano. O Arthur está dizendo que a seleção é um time mal escalado e sem tática e o Dunga não pode ser o técnico. E o Luciano aqui também dizendo se vocês acham que o Brasil tem realmente os melhores na seleção. Não, acho que não. Não tem os melhores. Esse é um exemplo. Mas é um jogador? Não, mas tem outros. Voltaremos amanhã, 12h30. Tchau.